Bem-vindo ao Mysterium. Daniel estava no escritório, com as luzes piscando levemente, refletindo seu humor incerto. Ele folheava antigos relatórios de suas investigações passadas, mas nada ali o animava. Suas reportagens sobre o inexplicável haviam caído em descrédito, e agora ele contemplava o fim de sua carreira. Talvez seja a hora de desistir, pensou, ao abrir mais um e-mail sem importância. Mas antes que pudesse fechar o computador, uma nova mensagem chamou sua atenção. Sem remetente identificado, trazia apenas um arquivo de áudio e uma única linha no corpo do texto. Eles sussurram para aqueles que podem ouvir. Daniel baixou o arquivo, sentindo um arrepio correr pela espinha. Colocou os fones de ouvido e deu play. No início não havia nada, apenas estática. Mas então vieram os sussurros, baixos, indistintos, como se estivessem ao fundo de uma sala cheia de ecos. De repente, um grito abafado rompeu o som, seguido por silêncio. Algo nele estremeceu. Aquilo não era um som comum. A mensagem também trazia um endereço, indicando uma casa isolada nos arredores de uma pequena cidade. Sem pensar duas vezes, Daniel arrumou suas coisas. Se esta pista fosse real, poderia ser o retorno que ele tanto precisava. Horas mais tarde, ele estacionava diante de uma casa que parecia ter sido esquecida pelo tempo. As janelas estavam cobertas de poeira e a pintura descascava, dando ao local um ar de abandono absoluto. No entanto, algo na atmosfera o fez parar e hesitar antes de sair do carro. Havia uma quietude estranha, quase como se o ar estivesse carregado de algo invisível, à espera. Com uma respiração profunda, ele desceu do carro e caminhou até a porta da frente. Colocou a mão na maçaneta, que estava fria como gelo, e a girou devagar. A porta se abriu com um rangido, revelando um corredor escuro e silencioso. Daniel entrou, sentindo a estranha sensação de que não estava sozinho. O silêncio dentro da casa era quase absoluto, denso e sufocante. Daniel avançou pelo corredor mal iluminado, notando o estado de abandono. Móveis cobertos de poeira, papel de paredes descascado e um cheiro leve de mofo no ar. A cada passo, o ranger do assoalho sob seus pés parecia ecoar de maneira estranhamente amplificada, como se o som fosse absorvido pelas paredes. Ao explorar a sala principal, ele notou detalhes perturbadores. Uma mesa estava posta como se alguém tivesse saído apressadamente. Pratos com restos de comida já endurecida, uma xícara de café pela metade. Parecia que os antigos moradores haviam desaparecido de repente, sem deixar vestígios. No entanto, Daniel não encontrou sinais de luta ou qualquer coisa que explicasse o sumiço. Isso o intrigou ainda mais. A sensação de estar sendo observado crescia a cada minuto. Ele olhou ao redor, tentando identificar a fonte desse incômodo, mas tudo parecia normal à primeira vista. Foi então que ele ouviu. De início, pensou que sua mente estivesse pregando peças, mas os sons estavam lá, sutilmente, no fundo da casa. Um sussurro baixo, mal compreensível, parecia surgir das profundezas da casa, quase como uma corrente de ar passando por uma fenda estreita. Daniel franziu o senho, parando para escutar com mais atenção. O som cessou tão rápido quanto começara. Ele seguiu até um pequeno quarto nos fundos, onde encontrou cadernos jogados no chão, páginas com rabiscos incompreensíveis, linhas cruzadas de maneira frenética. O nome Elis aparecia várias vezes, repetido como um mantra. Daniel sentiu um calafrio na espinha. O ambiente estava carregado de uma presença invisível, algo que ele não conseguia ver, mas podia sentir. De repente, um som de passos ecoou pelo andar superior. Daniel congelou. Não havia mais ninguém na casa, ou pelo menos era o que ele acreditava. Daniel permaneceu imóvel, ouvindo atentamente. Os passos no andar de cima cessaram tão repentinamente quanto começaram, deixando apenas o silêncio tenso no ar. Ele hesitou por um momento, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Subiu as escadas devagar, sentindo o peso da casa se intensificar à medida que avançava. Cada degrau parecia levar-lhe para mais longe da realidade, como se o ambiente ao redor estivesse se transformando, obscurecido pela sombra de algo inexplicável. Ao chegar no andar superior, encontrou um corredor escuro, com portas entreabertas que rangiam levemente com o movimento do ar. Daniel se aproximou da última porta, a mais fechada, e abriu, revelando um pequeno escritório. O cômodo estava empoeirado, mas curiosamente uma pilha de fitas cassete e um gravador estavam organizados no centro da mesa. Ele as olhou com atenção.
Havia algo de perturbador no fato de que, mesmo em meio ao caos, aquelas gravações pareciam intocadas. Curioso, Daniel colocou uma das fitas no gravador e apertou o play. No início, apenas o som de estática preencheu a sala, mas logo ele ouviu vozes distantes, como se estivessem presas em algum lugar profundo. Os sussurros que ele ouvira antes ecoavam na gravação, repetidos em intervalos regulares, mas havia algo mais, algo sombrio, que parecia se esconder nas entrelinhas do som. De repente, um grito abafado cortou o áudio, e Daniel se sobressaltou, sentindo seu coração acelerar. Inquieto com o que acabara de ouvir, ele decidiu procurar ajuda. Sabia que precisava de alguém que compreendesse as nuances do som, então entrou em contato com Amélia, uma especialista em frequências sonoras e uma antiga colega de investigações. Ela concordou em analisar as fitas. Dias depois, Amélia o chamou com um aviso. Esses sussurros, eles não são comuns. Há algo nessas frequências que afeta a mente humana. Eu não continuaria com isso se fosse você. Daniel, porém, não conseguiu deixar o mistério de lado. A advertência de Amélia reverberava na mente de Daniel, enquanto ele se esforçava para continuar sua investigação. Contudo, algo havia mudado nele desde que ouvira os sussurros pela primeira vez. Era como se uma sombra tivesse se instalado em sua consciência, obscurecendo suas percepções e manipulando seus pensamentos. Daniel começou a ouvir os sussurros com mais frequência, não apenas nas gravações, mas também em lugares onde não deveria haver som algum. O eco do metrô, o zumbido suave em sua casa, até mesmo na brisa que passava pelas árvores à noite. A princípio ele tentou ignorar. É só minha mente pregando peças, repetia para si mesmo. No entanto, os sussurros persistiam, tornando-se cada vez mais audíveis e definidos. Palavras começavam a se formar, frases desconexas e inquietantes, que Daniel não conseguia entender por completo, mas que o deixavam profundamente perturbado. Os dias começaram a se misturar. Noites sem sono davam lugar a dias confusos, onde Daniel se via perdendo a noção do tempo. Ele começou a evitar o contato com as pessoas, convencido de que os sussurros eram algo que só ele podia ouvir. As fitas agora o consumiam, e ele as ouvia incessantemente, na esperança de descobrir algo novo, algo que pudesse resolver o enigma da casa. No entanto, quanto mais ele ouvia, mais distante da realidade ele se sentia. Visões de rostos distorcidos e figuras nas sombras começaram a assombrar seus sonhos. Daniel acordava suado, com a sensação de que algo estava observando-o, esperando. Os sussurros, sempre presentes, pareciam sussurrar seu nome, atraindo de volta para casa. Ele sabia que algo o estava corrompendo, mas era tarde demais para parar. Daniel voltou à casa, incapaz de resistir à atração crescente que o lugar exercia sobre ele. Os sussurros haviam se intensificado tanto que, por vezes, ele acreditava que os ouvia com mais clareza dentro de sua própria mente do que no ambiente ao seu redor. Movido por uma mistura de medo e fascinação, ele decidiu explorar um último canto da casa, o porão, uma área que até então ele havia evitado por puro instinto. A escada para o porão rangeu sob seus pés, cada passo reverberando como um toque fúnebre no silêncio absoluto. Ao alcançar o fundo, uma sensação de frio invadiu seu corpo, diferente do frio natural do ambiente. Havia algo pesado no ar, algo antigo e imutável. Lá, entre escombros e caixas velhas, Daniel encontrou um pequeno baú de madeira. Dentro, um diário. Suas páginas estavam gastas, manchadas pelo tempo, mas legíveis. O diário pertencia a um dos inquilinos desaparecidos. As primeiras entradas falavam de uma vida comum, até que, com o passar do tempo, os relatos se tornaram cada vez mais desconexos e angustiados. O autor descrevia como os sussurros começaram a persegui-lo, da mesma forma que agora perseguiam Daniel. Mas em uma das últimas páginas, ele finalmente revelava a origem do tormento. A casa havia sido construída sobre o solo de antigas execuções clandestinas. As vítimas, injustamente mortas, haviam sido enterradas em segredo, suas vozes nunca ouvidas, suas mortes não vingadas. As gravações de áudio eram um portal, uma forma de essas almas perdidas se comunicarem com o mundo dos vivos, clamando por justiça, ou quem sabe vingança. Daniel, perturbado, sentiu o peso de uma decisão iminente. Ele sabia que os sussurros o estavam levando a um destino sombrio. Daniel fechou o diário com as mãos trêmulas, seu coração disparado. As peças do enigma finalmente se encaixavam. As almas presas naquela casa, condenadas a sussurrar eternamente, clamavam por algo que ele ainda não compreendia por completo.
Ele sabia que estava em perigo, mas também sentia que tinha uma responsabilidade. Se não fizesse algo, acabaria como os antigos inquilinos, consumido pelos sussurros. Levado pelo desespero, ele tomou uma decisão. Gravaria sua própria voz em um esforço de comunicação, na esperança de que os espíritos revelassem como libertá-los. Daniel acreditava que, de alguma forma, ao oferecer sua própria voz àquelas almas inquietas, poderia conseguir as respostas que precisava. Pegou o gravador e uma fita nova, preparou o equipamento no meio da sala principal e apertou o botão de gravação. "Eu sei o que aconteceu com vocês", disse ele em voz alta, as palavras ecoando no espaço vazio. "Eu estou ouvindo o que vocês querem de mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, Daniel pensou que havia falhado, mas então lentamente os sussurros começaram a emergir, como uma maré que subia das profundezas. Desta vez, eles não estavam fragmentados nem distantes, eram claros, diretos e traziam uma mensagem terrível: "Junte-se a nós." O pânico se instalou. Os sussurros cresceram em intensidade, cercando Daniel de todos os lados. Ele sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado, sufocante, como se mãos invisíveis o agarrassem, puxando-o para um abismo invisível. A casa estava viva e a entidade desejava consumi-lo, como fizera com os outros. Em um último ato de desespero, Daniel pegou as fitas antigas e jogou-as no chão, pisoteando-as até destruí-las. O som das fitas sendo esmagadas sob os pés de Daniel ecoou pela sala, abafando momentaneamente os sussurros que o cercavam. A tensão no ar parecia diminuir, como se as vozes tivessem sido temporariamente silenciadas. Ele respirou com dificuldade, tentando se recompor, mas a sensação de perigo não desaparecera. As fitas estavam destruídas, mas os sussurros persistiam em sua mente, fracos e distantes, porém ainda presentes, como um eco sombrio que se recusava a ser completamente silenciado. Daniel olhou ao redor da sala, na esperança de ver algum sinal de que havia conseguido libertar as almas presas, mas tudo parecia o mesmo. A casa permanecia imutável, velha, abandonada e cheia de uma escuridão que parecia viver nos cantos mais profundos. No entanto, algo estava diferente. Os sussurros, antes uma cacofonia desesperada, agora era uma única voz, mais clara e mais próxima do que jamais fora. Ainda não terminou. A voz ressoou dentro da cabeça de Daniel como um golpe final, e ele soube que, apesar de seus esforços, a ligação com a casa não havia sido quebrada. Destruindo as fitas, ele pensara que poderia silenciar as almas, mas algo mais profundo estava enraizado naquele lugar. Algo que não poderia ser derrotado tão facilmente. Desesperado, ele correu para a porta da frente, decidido a abandonar o local e nunca mais voltar. Mas ao tentar girar a maçaneta, percebeu que a porta não cedia. A casa o prendia ali, como se o tivesse escolhido para ser o próximo guardião dos segredos enterrados sob seu solo. O sussurro final veio como um sibilo gélido, arrepiando sua espinha. "Você é um de nós agora." E agora, a pergunta que não quer calar? O que realmente aconteceu com Daniel? Será que ele finalmente escapou das sombras ou ainda está preso no vazio? O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos desvendar esse mistério juntos. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Mistério. Temos muito mais segredos sombrios para compartilhar. E quem sabe, o próximo mistério não envolva algo ainda mais aterrorizante.